Bom dia, eu vou fazer a correção do conteúdo da última aula que eu deixei para vocês. E quem ainda não fez, né, precisa fazer, tá lá no arquivo, tá? As videoaulas e o exercício, precisa fazer no caderno, tá? Alguns alunos já mandaram para mim no chat que eu pedi, tá? Contando como nota de participação, né? E outros ainda nem fizeram e outros nem visualizaram, tá bom? Então, eu vou fazer a correção para vocês agora desses 5 exercícios que eu deixei, tá bom? Vou começar a ler aqui o primeiro. A reação que representa a formação do cromato de chumbo 2, que é um pigmento amarelo usado em tintas, é representado pela equação, e a equação está aqui na lousa, ó. Tá? Do chumbo, o cromato de sódio e o que formou, tá bom? Nunca esquecendo, né? Igual eu falei para vocês. Esse lado sempre vai ser o lado do meu reagente e esse lado aqui é sempre o lado do meu produto, tá bom? Então, o que ocorreu aqui? Ocorreu que o chumbo entrou no lugar do sódio e o sódio entrou no lugar do chumbo, tá certo? Tá vendo? Fez a troca aqui. O chumbo entrou no lugar do sódio, né, que tá aqui. Na verdade, ele tá aqui. E o sódio entrou no lugar do chumbo, tá? Então, ele trocou 2 elementos de lugar. O chumbo, né? O chumbo pelo sódio. Então, qual foi o tipo de reação que ocorreu aqui? Foi uma dupla troca. O chumbo, né? Veio para o lugar do sódio, formando cromato de chumbo. E aqui o sódio veio no lugar do chumbo, tá? Fez a formação de uma dupla troca. Então, esse exercício foi uma dupla troca. Por que dupla troca? Porque trocamos 2 elementos de lugares, tá? O chumbo com o sódio, tá bom? Vou fazer agora a correção do segundo exercício, tá? Vou ler aqui o enunciado e a equação tá na lousa, tá? O fermento de pão pode ser obtido através da seguinte reação química. Aí tá lá. Quais são os reagentes dessa equação? Fermento, o NaHCO3, o gás carbônico, CO2, o cloreto de sódio, NaCl, mais a amônia, NH3 e a água. Esses são os meus reagentes. Aí a pergunta fermento de pães, né? Qual a equação acima que demonstra os produtos? Então, ele me dá 4 opções. Carbonato de sódio, cloreto de amônia A. B, bicarbonato de sódio hidrogenado e cloreto de amônia. C, bicarbonato de sódio e cloreto de amônio. E o D, tricarbonato de sódio e cloreto de amônio, tá? Então, basicamente, né, alguns alunos aí já iriam matar, porque a gente sabe, usado também como fermento, é o bicarbonato de sódio, tá? E o que eu formei aqui, ó? Aqui, NH3, eu tenho a amônia. Se eu tiver o NH4, eu tenho o amônio. Como aqui é o Cl, né? Cloreto de amônio, tá bom? Então, o que eu formei? Bicarbonato de sódio e o cloreto de amônio, que é a alternativa correta, a letra C. Agora, eu vou fazer a correção do terceiro exercício. Vou ler aqui o exercício, tá? O chumbo é capaz de reagir com o óxido de chumbo e com o ácido sulfúrico para produzir sulfato de chumbo e mais água. Então, o chumbo, o óxido de chumbo e o ácido sulfúrico são todos os meus reagentes. Eles vão reagir e formar o produto. Que produto que ele formou? Tá aqui, ó. Produziu sulfato de chumbo mais água. Essa mistura de componentes faz parte das reações que ocorrem no interior de baterias de automóveis, como, por exemplo, no momento da descarga, perda de energia armazenada. Assinale a alternativa que apresenta a equação balanceada corretamente desta reação. Então, aqui eu tenho o chumbo, o óxido de chumbo e o ácido sulfúrico. Eles vão reagir e vão formar sulfato de chumbo mais água. Agora, nós vamos fazer o balanceamento, né? Vamos começar sempre, né? Deixando o hidrogênio e o oxigênio por último. Então, nesse caso aqui,
eu tenho o chumbo e o enxofre, né? E aí eu vou deixar o hidrogênio penúltimo e o oxigênio sempre por último. Seguindo as regras, vamos começar pelos metais. Quem são os metais? O chumbo, tá? O enxofre não é um metal, vocês sabem disso. Então, eu tenho quanto chumbo aqui? Eu tenho 1, 2. E desse lado da reação, que é o do meu produto, eu tenho só 1. Eu preciso ter 2. Sempre colocando na frente da reação, como eu já expliquei para vocês. Depois eu tenho o S. Quantos S que é o enxofre eu tenho? Eu tenho 1. E aqui eu tenho 2. Então, aqui eu vou ter que ter 2. Para ficar com 2 enxofre. Agora eu vou para o hidrogênio. Quantos hidrogênio eu tenho? Aqui eu tenho 2. E aqui, ó, agora aqui eu vou ter quanto? 2 vezes 2, vou ter 4. Então aqui eu tenho que ter 2. Certo? E agora eu vou para o O. Aqui eu tenho 2O. E aqui eu tenho 2 vezes 4. 4 vezes 2, 8. Com mais 2 eu tenho 10 oxigênio, certo? Então aqui eu tenho 2 vezes 4, 8. Com mais 2 daqui, né? Não esquecendo que esse que vai na frente sempre multiplica toda a substância, né? Os elementos da substância. Se eu tiver 3, eu vou multiplicar as 3 igual aqui, ó. Se eu tiver 2, eu vou multiplicar os 2. Tá certo? E nunca esquecendo. Então, eu já tenho essa equação balanceada. Então, é chumbo, óxido de chumbo, 2 mols, que a gente fala do ácido sulfúrico, 2 mols de sulfato de chumbo e 2 mols de água. Tá bom? Então, a alternativa correta nossa aqui seria a alternativa B. Tá bom? Tá, vou fazer a correção do quarto. Vou fazer a correção agora do quarto exercício. Tá bom? Vou ler aqui e vou explicando para vocês. Nos botes salva-vidas, comumente, se utiliza os hidretos. Tá? O que são os hidretos? São os hidrogênios. Tá? Quando a gente fala hidreto, sempre vai ser a carga do hidrogênio, não é uma carga de cátio. Quando eu falo dos hidretos, vai ser o hidrogênio, vai ficar uma carga de ânion, como se fosse um H-. Por que isso ocorre? Porque quando eu falo em hidreto, eu falo que ele vai estar sempre com um metal, tá? São os elementos metálicos. Então, como os metais são cargas positivas, o hidrogênio fica com uma carga negativa. Então, continuando aqui. Para compor a reação química se faz este dispositivo inflar, né? O que vai fazer o dispositivo inflar. Então, eu sei que vocês pesquisaram, já viram, tá? E aí eu vou fazer um por um e a gente vai tirando as dúvidas aqui. O A. Qual é o componente que reage, né? Que é o meu reagente usado para reagir com a água. Então, o A era o quê? Era qualquer metal, né? Era qualquer metal para formar um hidreto. Então, eu vou pôr o M como metal e aqui o hidreto. Então, poderia ser qualquer metal da família A, qualquer metal da família B, né? Uns exemplos que eu estava olhando na internet tinha o lítio, né? Mas eu poderia usar o potássio, poderia usar o sódio, poderia usar o magnésio, qualquer metal da família 1A e 2A, tá? Então, aqui seria qualquer metal, esse M representa o metal, tá bom? Então, aí vocês poderiam escolher o metal, ele ia reagir com a água, que são meus reagentes, e formavam o meu produto. Na B, né, alguns podem ter colocado, escolhi o lítio, professor, então ia ficar assim. Ah, escolhi o potássio, vai ficar assim. Tá bom? Então, aí, independente do metal que vocês escolherem, ele vai ter a mesma reação. A B, quais são os produtos, né, da reação e qual deles é o responsável por inflar o bote, né? Então, B, qual poderia ser? Então, quando eu tenho um hidreto mais água, eu sempre vou formar um hidróxido, né? Então, se vocês pegarem o lítio, ele vai formar LiOH. Mas, o que ele vai liberar? O gás hidrogênio, porque ele tem água. Então, o hidreto com água libera o gás hidrogênio, tá certo? Ah, professora, eu peguei o potássio, então ia ficar assim, ó. KOH, mais o gás hidrogênio. O que faz inflar os botes? É quando a reação ocorre e ele libera esse gás, que é o gás hidrogênio. Então, é ele que faz inflar o bote, tá? É o gás hidrogênio, que infla o bote, tá certo? E a C, ele pede para fazer o quê? Equacionar a reação balanceada.
Então, tanto vocês podem escolher o lítio, o potássio, o sódio, não importa qual o metal que vocês vão escolher, tá? Então, para mim fazer a equação, tá? O que eu tenho que fazer? Pegar o metal, no caso, vou pegar aqui o potássio, tá? KH, que é o hidreto mais água, que ele já fala, né? O hidreto mais água são os reagentes, formando o quê? Vai formar o hidróxido, né? KOH mais o gás hidrogênio, que é o elemento que faz o quê? Inflar o bote, que nós acabamos de ver aqui na letra B, tá? Tá balanceado? Já vou ver se tá balanceado. Eu tenho um potássio aqui, tenho um potássio aqui. Tenho 3 hidrogênios e tenho 3 hidrogênios. E tenho um oxigênio. Então, ele está balanceado. Essa é a equação balanceada, tá bom? Aqui, então, eu poderia usar qualquer metal, tá? Esse cima aqui representa um metal, tá? Podendo ser da família 1A, 2A, não importa, tá certo? Então, essa é a questão 4, tá? Correção da questão 4, tá? Se vocês acham que lá na internet, uns fizeram com lítio, outros tem potássio, outros tem sódio, o elemento que eu quiser usar, tá bom? Qualquer metal. Quando eu falar hidreto, é um metal com hidrogênio, tá bom? Tá, a correção do 5º exercício, na verdade, eu já fiz até com vocês, tá bom? Vocês assistiram a videoaula e eu dei como exemplo esse daqui. Só vamos retomar ele. Deu o nome das reações, né? Pode ser síntese, decomposição, simples troca ou dupla troca. A simples troca também pode ser deslocamento, como a decomposição pode ser uma análise e como a síntese também pode ser adição. Foi o que eu falei para vocês, tá? Em alguns livros ou alguns sites da internet, vocês vão ver dessa maneira. Então, o primeiro, ele tava o zinco, né? Então, ele tinha um elemento simples e um elemento composto. E aí, ele continuou formando um elemento simples e um composto. Quando ocorre esse tipo de reação, é uma simples troca, tá bom? No B, eu teria como reagente 2 substâncias compostas e formei 2 outras substâncias compostas, né? Troquei 2 elementos de lugar, que é aquela dupla troca, tá? O C, eu tinha uma substância e formei 2 substâncias diferentes. Então, eu tinha o nitrato de sódio e formei o nitreto de sódio mais o gás oxigênio. Então, eu tinha uma substância no reagente e formei 2 no produto. Quando isso ocorre, é o que? Uma decomposição, que eu tinha uma substância e decompôs em 2 substâncias diferentes, tá bom? E a última, que é a D, eu tenho 2 substâncias, né, o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, que são 2 substâncias simples, e formei uma substância composta. Eu tinha 2 simples e formei somente uma composta. Então, isso daí é chamado de síntese, tá bom? Eu dei para vocês tipos de separação de misturas, tá? Misturas homogênea e heterogênea, e deixei 2 exercícios para vocês, tá? Vou ler ele aqui. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, que é o LCC, líquido de castanha de caju. A composição do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturaram ao LCC nanopartículas magnéticas. O novo método para remoção de petróleo usa óleo de mamona e castanha de caju. Agora é o novo, né? Antigamente era só castanha de caju. Hoje eles utilizam a mamona e mais a castanha de caju. Essa técnica é considerada 2 processos de separação de mistura, sendo eles respectivamente. Então, como ele já está usando, já vamos dar uma dica, como ele já está usando, né, que ele fala que ele adiciona na castanha de caju algumas partículas, né, na verdade, nanopartículas magnéticas, então eu já sei que vai usar o magnetismo, que é o ímã, né? Então, aí eu já fico com a C e com a E, tá? Ou magnetização, né? Ou magnético. As outras eu já... Aí, como a C é floculação e a outra dissolução fracionada, ele não vai dissolver nada, né? Não vai dissolubilizar nada.
Então, a alternativa correta é a C, floculação e separação magnética. A segunda, tá? A segunda que eu deixei para vocês, ela fala sobre, entre as substâncias usadas para o tratamento da água, está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem, né? Vão se aderir e vão ficar em flocos, tá? Até falando aí. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é aí tem lá, flotação, levigação, ventilação não é, peneiração não vai ser, né? Centrifugação não vai ser, que a centrifugação é como for separado líquido sólido, aquele processo que a máquina faz, máquina de lavar roupa. Então, a levigação também não, né? Que é aquele processo que eles fazem do ouro, né? Para separar as impurezas do ouro, né? No garimpo. Então, ficou a letra A, flotação, tá bom? Então, essa é a correção dos exercícios de separação de mistura que eu deixei para vocês.